de Ti, aprendendo como tem que se comportar um com o outro, aprendendo que são uma só carne. Jesus, abençoe os nossos pastores, abençoe, meu Pai amado, a cada supervisor que ali está, a cada casal, Jesus. Vai de encontro, que haja realmente uma mudança genuína. Porque, meu Pai amado, esta casa, meu Pai amado, este ministério, esta igreja, meu Pai amado, te louva, te bendiz, te engrandece. E só quer crescer, meu Pai amado, debaixo dos Teus princípios, debaixo da Tua ordem, dos Teus ensinamentos, Senhor. Então venha nesta hora, Jesus, fale aos nossos corações. Jesus amado, usa a minha vida de uma maneira a qual, meu Pai amado, eu venha ser bem pequenininha. E que o Senhor, meu Pai amado, seja grandioso, poderoso, sublime neste lugar. Porque o Senhor é o dono deste lugar. O Senhor é o convidado especial deste lugar. E te rendemos glórias e graças. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glórias a Deus. Então, você tem que cravar essa frase no teu coração. Aqui nessa mensagem o apóstolo Paulo, ele estava encorajando aquele povo, através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele está aqui nessa noite encorajando o meu coração e o teu coração. Que você precisa. Que você precisa. Cansar é normal, você vai cansar. Mas que você não permaneça cansado. Que você nunca canse de fazer o bem, independente do que aconteça. Tenha o princípio do teu pai, fazer o bem. Não é fazer o bem para quem te faz bem, é fazer o bem e ponto. Fazer o bem, porque assim você vai estar exalando a presença dele em você. Pois no tempo próprio, ou seja, é no meu tempo, é no seu tempo, é agora, é já, é amanhã, é no tempo próprio, é no tempo dele, é no tempo certo, que é dele. Porque muitas vezes, se ele entregar talvez alguma coisa que eu quero agora, será que eu vou dar o devido valor daquilo que eu estou pedindo tanto a Deus agora? Será que o Senhor não precisa me ajustar mais um pouquinho? Será que o Senhor não precisa te ajustar mais um pouquinho? Será que o Senhor não precisa te moldar mais um pouquinho? Para que no tempo próprio colheremos. Então, o que você tem plantado? O que eu tenho plantado? Qual é a semente que você tem plantado em terra fértil? Se você tem essa convicção que você vai colher, assim como a palavra está dizendo que você vai colher, mas existe uma condição: você não pode desistir. Cutuca o seu irmão e fala assim: você não pode desistir, porque senão você não vai colher. E se o seu irmão do lado não desistir, ele vai colher, e você? Vai demorar mais ainda para colher, porque você precisa entender que você precisa persistir em fazer o bem, e que no tempo próprio você vai colher, mas se você não desistir. É muito forte isso. Até parece, quem aqui nunca pensou em desistir de alguma coisa que pediu para Deus? Só sou eu, assim, só eu mesmo. Amém, os corajosos do Senhor. Mas você, por algum momento, por algum sentimento, um ímpeto, falou: peraí, por que eu vou desistir? Se é algo tanto que eu quero. Peraí, o que está acontecendo? Eu preciso dobrar mais meu joelho, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso louvar mais, eu preciso acreditar mais. Peraí, eu vou colher. Mas eu sou muito imediatista, eu quero para ontem, para agora, já. Não é só a gente que é assim, não, é o planeta Terra que está assim. É para agora, para o já. Num estalar de Deus, um piscar de olho, eu quero agora, pronto. Mas você não pode desistir, porque senão você não vai colher. E é no tempo próprio. E eu quero trazer um tema para essa ministração, que eu vi uma grande mulher de Deus falando isso, e isso me... Nossa, é muito, muito maravilhoso. 2 palavrinhas. Mas Deus... Repete comigo, vai. Mas Deus...
Talvez você amanheceu triste. Fala assim para mim, mas Deus mudou o seu semblante. Talvez você pensou assim, o domingo é tão, nossa, passa tão depressa, nem parece que tem 24 horas, parece que tem 12 horas. Eu vou fazer o almoço, talvez você planejou isso. Eu vou fazer o almoço, eu vou limpar a cozinha, eu vou tomar um banho e vou descansar, porque eu mereço. Agora fala assim, mas Deus me trouxe para a casa dele. Está entendendo? Talvez você está enfrentando uma situação terrível. Talvez, eu não sei qual o âmbito. Se é conjugal, se é familiar, se é sentimental, se é uma causa na justiça, se é problema com seus filhos, se você está sendo mal compreendido e compreendido. Mas fala assim comigo, mas Deus vai me livrar de tudo isso. Você tem que cravar isso no seu coração, porque agora vai ser o meu jargão. A partir de hoje vai ser o meu jargão, Gi. Mas Deus vai ser o meu jargão e precisa ser o seu jargão também. Se lá na empresa começarem a falar um monte para você, te tratar numa forma injusta. Se alguma pessoa que fez algum serviço com você e talvez não te pagou, te deve. Olha, Deus está falando. Te deve. Ou se a pessoa, enfim, você esperou que a pessoa fizesse algo e a pessoa não fez. E aí você fala assim, mas Deus há de prover todas as coisas. Talvez seu temperamento é assim, Simone, eu sou assim, 880. Porque é os meus direitos, sabe? Porque eu tenho razão, porque está acontecendo isso e isso. Mas Deus vai amansar o teu coração. Mas Deus quer forjar o teu caráter. Mas Deus está te colocando nessa situação para moldar o vaso, para moldar o barro, para o vaso ficar lindo e maravilhoso. E essa palavra, ela pode ir além para nós. Vamos percorrer um pouco os personagens da Bíblia? E o primeiro tópico está dizendo assim para mim, seja imbatível nos seus sonhos. Isso é uma verdade absoluta na minha vida e na sua vida. Seja imbatível nos seus sonhos. Será que alguém já falou assim para você? Menino, menina, que loucura. É doideira isso aí que você está pensando em fazer. É doideira isso aí que você está pensando em alcançar. Para com isso. Isso não é para você não. Olha a sua condição, olha o seu bolso. Se o sonho é material, será que vozes sopram isso no seu ouvido? Pessoas mesmo. Ou até mesmo na sua consciência. Peraí, é muito para mim. Mas talvez seu sonho é espiritual. Talvez você quer ver o seu filho do seu lado, a sua filha do seu lado, o seu esposo do seu lado, a sua esposa do seu lado. E aí você fala, nossa, mas acontece com o meu irmão, com a minha irmã, comigo não vai acontecer não. Mas Deus pode todas as coisas. Então seja imbatível nos seus sonhos e ponto. É uma ordem do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Porque você não pode desistir. E você vai colher. Então tem alguns ensinamentos, algumas estratégias para a minha vida e para a tua vida. José, vamos lá para José. José não era um sonhador, gente? Fala a verdade. Ele era meio boca aberta também, né? Tudo que ele sonhava, ele ia lá e falava para os irmãos, falava, né? Ia falando, irmão, eu tive um sonho. Não é assim? Que tinha a lua, tinha o sol, tinha as estrelas, se prostravam. Tadinho, né? Ele imaginava que os irmãos dele teriam o mesmo coração que ele. Quantas vezes você vai pensar ou você vai agir com o seu coração para com o outro, achando que ele vai ter o teu coração, as suas atitudes e o seu comportamento? Tenha cautela, mas seja imbatível nos seus sonhos. José, mesmo sendo um sonhador, mesmo decifrando todas as promessas que o Senhor tinha na vida dele, ele foi o quê? Ele quase foi morto pelos seus irmãos. Ele foi jogado num buraco, mas Deus livrou ele daquele buraco. José, ele foi vendido como escravo.
mesmo tendo seus sonhos fervendo no coração e na mente. Mas Deus o poupou lá dentro daquele cárcere. E um dia, José foi lembrado pelo copeiro. E aí, no tempo certo, se ele persistisse com o bem, ele fazia bem ou ele fazia mal? Ele só fazia bem. Ele não estava se importando com as consequências, com as adversidades, com aquilo que estava acontecendo na vida dele. Mas ele insistiu em fazer o bem. E ele iria colher algo maravilhoso, porque ele não desistiu. A Potiféia foi lá e ainda tentou com a vida dele. Mas Deus o livrou mais uma vez. E de repente ele estava aonde? Diante do rei, diante de Faraó, para desvendar um sonho sobre as vacas magras e as gordas que vocês já conhecem. E aí ele começou a colher. E aí ele foi o quê? Governador do Egito, porque Deus cumpriu o propósito na vida dele. E qual a minha diferença e a sua diferença da de José? Será que muitas vezes a gente quer desistir na primeira? E olha que, quem aqui tem irmão? Eu tenho 2 irmãos. E de verdade, meus irmãos me amam. E eu sou apaixonada neles. Pensou um irmão seu de sangue tentar te matar e te jogar num buraco, literalmente? Como ficariam os seus sentimentos e a sua mente? Mas continue sendo imbatível nos seus sonhos. Porque José, ele continuou perseverando, continuou acreditando no Deus Todo-Poderoso. Porque ele acreditava que Deus estava olhando para ele. Independente, estava lá no cárcere ou no trono. O Senhor estava com ele. E através dele foi cumprido tudo aquilo que o Senhor queria fazer. Então não limite o poder de Deus na minha e na sua vida. A gente não pode limitar o poder do Senhor na minha e na sua vida, apesar de. Porque o Senhor, ele tem um controle da tua vida na palma da mão dele. Amém? E diz assim também, ó, no próximo tópico: mais ação e nada de dúvida. Quer colher? Se canse de fazer o bem, mas não desista, porque você precisa ter sempre uma ação e nada de duvidar. Não permita que o seu coração, não permita que a sua mente se atemorize na dúvida. Não permita. Imagina Davi, pensa comigo. Davi, ele era um cara de atitude. Davi, ele pecou um monte, pecou, mas ele foi considerado do segundo coração de Deus, gente. Para com isso, olha isso. Davi, ele estava lá, no pasto, olhando as ovelhas do pai dele, beleza. Mas quando os irmãos iam para a guerra, ele tinha, qual que era a ação dele? Pai, ó, preciso lá levar comida, vou lá levar comida para os meus irmãos. Mas qual foi a ação? Quando ele viu Golias, aquele gigante infeliz, atemorizando o povo de Israel, ele teve uma ação, ele não duvidou, ele não olhou na estatura daquele gigante, mas ele olhou para dentro dele e sabia que Deus estava na vida dele, conduzindo ele, porque ele já tinha matado urso e leão. Ei, muitas vezes o que eu e você passa, que você olha para trás e fala: Senhor, eu venci aquilo ali, hein? Senhor, eu já passei por aquilo ali, hein? Porque muitas vezes vai aparecer algo na frente, você vai falar assim: só está disfarçado diferente, porque eu já matei um leão lá atrás, já matei um urso lá atrás. Esse gigante vai ficar tirando barato do povo de Israel? Ah, peraí, eu vou para cima. Eu não vou duvidar não, eu vou para cima. Porque muitas vezes ele poderia falar assim: meu Deus, eu vim aqui só levar a comida para os meus irmãos estão lá na frente da batalha, nem fui eu chamado. Mas Deus habitava nele. O Senhor coordenava, conduzia a vida de Davi. E o final vocês sabem, que ele derrotou aquele gigante.
quantos gigantes na minha e na sua vida vêm nos atemorizar? Eu tenho 1,59 m, 1,60 m. Talvez às vezes aparece um gigante de 3 metros na minha frente, com um pedaço com uma espada, né? Querendo me acabar comigo. Mas aí o que eu tenho que fazer? Às vezes vai dar um medinho. Vou ser sincera, não sou, né? Às vezes você vai tentar recuar, mas aí você tem que começar a lembrar, mas Deus está comigo. O Espírito Santo habita em mim. Então, peraí, Senhor, o que eu preciso fazer para arrebentar esse gigante na minha vida? Porque na época de Davi era um gigante mesmo, literalmente, um homem gigante. Mas, infelizmente, os gigantes não ficaram lá parados naquele tempo. Os gigantes hoje, na minha e na sua vida, são de formas diferentes, mas não deixam de ser gigantes. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, não pare, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher. Seja imbatível nos seus sonhos, tenha uma ação diferenciada, não duvide, chame a atenção de Deus, porque eu fico imaginando Davi com essa intenção, com essa ação. Imagina Deus, eita meu filho, franzino pequeno foi lá, arrebentou aquele gigante. E o que é diferente na minha e na sua vida? Quais são as nossas armas para lutar, para destruir o nosso gigante? Acredite nisso, tenha a partir de hoje uma ação diferente, não duvide. Porque às vezes não é assim, eu sou assim, às vezes eu converso algumas coisas com a Bárbara e é verdade, às vezes a gente pensa algumas coisas, né, e fala assim, ai, até parece, né, amiga? Ixi, nada a ver. Não, mas por que não? Pensar em algo e agir e fazer acontecer para dar certo. Porque depois que dá certo, você glorifica e exalta o nome do Senhor. Aleluia. Então pegou? Mais ação e nada de dúvida. Fala para o seu irmão, mais ação e nada de dúvida. Aleluia. O próximo tópico vai dizer assim para a gente, ó. Vire o jogo com a sua atitude. Meu Deus. Porque às vezes a gente se coloca num lugar assim, ó, de não merecimento, de tipo, tá vendo, Senhor? Só acontece comigo essas coisas. Tá vendo? Eu tô 3 anos na igreja, 3 anos. Repete comigo, 3 anos. O irmão chegou 6 meses, olha lá. Ai, Jesus, eu não sei não. O que está acontecendo? O Senhor, Ele quer me trazer e te trazer para um outro nível. Vira o jogo. Para com isso. Tenha outras atitudes. Queridos, imagina eu, né? Com um câncer, sentenciada pelos médicos. E se eu fosse ficar reclamando para Deus? Ah, Deus, tá vendo aí, ó? Ai, um câncer. Poxa. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu não mato, eu não roubo. Ai, Jesus, o que aconteceu? Para de se lamentar, vira o jogo, tem uma nova atitude. Jesus, é comigo. Vamos confundir os médicos, vamos confundir tudo aqui. Eu vou fazer o que eu tenho que ser feito, eu vou tomar todas as minhas medicações, eu vou seguir a risco o protocolo, mas Jesus, vem comigo nesse milagre. O meu natural eu vou fazer, aquilo que você tem que fazer, faça, aquilo que eu tive que fazer, eu fiz. Deixa o sobrenatural com Deus. Jó, olha a história de Jó. Jó era um homem íntegro, um homem honesto, um homem que tinha posses, que tinha uma família maravilhosa, que tinha filhos, que tinha esposa. E de repente tudo foi ceifado da vida dele, tudo foi arrancado da vida dele. Ele perdeu tudo. Em todas as esferas da vida de Jó, ele perdeu. Muitas vezes aí você às vezes fica sem um dinheirinho na conta. É um motivo de não vir para a igreja 3 semanas. Às vezes não tem uma roupa nova, é motivo de não vir para a igreja uma sei lá quanto tempo. Às vezes não é bem
interpretado por algum irmão, já fica como? Na mesmice. Vira o jogo com a sua atitude, com o seu jeito, com as suas ações. Olha Jó poderia ter mesmo 1 milhão de motivos para falar assim, ó, quer saber? Eu vou embora. Por quê? Ele perdeu o seu gado, ele perdeu toda a sua fortuna, ele perdeu os seus filhos. A mulher dele falou para ele, meu filho, amaldiçoa o seu Deus aí e morre. Olha isso. Da pessoa que você precisa mais do amparo, do afago, do abraço, do acolhimento, você ouvir palavras dessa. E aí, não suficiente, o Senhor permitiu que tocasse no corpo de Jó, na saúde de Jó. Ele ficou leproso. A Bíblia diz que as suas unhas foram embora, ao ponto dele se coçar com um caco de telha. Olha a situação. Mas ele virou o jogo. Ele falou, olha, nu eu vim para essa terra, nu eu vou voltar, bendito seja o nome do meu Deus. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer e ponto. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Mas eu fico imaginando na cabeça dele, aluga um triplex na cabeça dele, com certeza. Aqui situações que nós vivemos, às vezes aluga um triplex. Mas aí você tem que voltar lá atrás e começar a ver como que foi as suas atitudes, porque às vezes eu estou 1 ano na igreja, eu estou 2 anos na igreja, mas tudo aquilo que eu fiz lá atrás, você acha que Deus vai apagar com um branquinho? Ou vai pegar a borracha e vai apagar? Vai ter consequências, meu querido, minha querida, que você plantou lá atrás, você vai colher. Calma, espera. E Jó, ele foi paciente. Ele foi paciente. E o que o Senhor fez? Aí vem a frase, né? Mas Deus... Gente, tá ecoando essa frase na minha cabeça. Mas Deus o restituiu por completo, o dobro. Aquilo que ele nem imaginava ter. Aquilo que talvez ele nem imaginava possuir novamente. Olhar para a sua pele e ver como se fosse bumbum de neném. Limpa. Eu fico imaginando ele sendo 40 anos mais novo, 30 anos mais novo, lindo. Ei, calma. Vire o jogo. Como que você levanta todos os dias? Muda a postura. Às vezes pode ser igual o pastor Michel, né? Você não vai olhar o sol, aí você vai reclamar. Se você vê o sol, como é que você vai fazer? Se o despertador toca lá no celular, você saca, já é 5 horas da manhã. Mais 5 minutos. Tem que levantar. Muda a postura. Jesus, obrigado pelo meu emprego. Jesus, é 5 horas da manhã, estou cansado. Mas espera aí, eu vou debaixo do chuveiro, vou tomar uma ducha, vou sair, vou pegar meu celular, minha pastinha e vou embora, Jesus. Oh, glória, que bom, me guarda, me livra, me traga bem para casa. Que bom que eu estou trabalhando, porque no final do mês, ou no 5º dia útil, vai ter meu salário, Jesus. Obrigado. Oh, eu tenho saúde. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Entendam isso. Valeu a pena Jó ser testado lá nessa fase. Mas ele virou o jogo. O Senhor manda eu e você virarmos o jogo. Porque tem coisas que nem eu falei, é com Ele. Ele comanda todas as coisas. Aquilo que não for para você fazer, pode ficar tranquilo, tranquila, que Ele é especialista, Ele vai mudar o jogo. Mas aquilo que for para você fazer, faça. Sorria mais, abrace mais. Diga para essa pessoa que mora com você que você a ama, que ela é especial para você. Faça um lanchinho para ela levar para a escola, o seu filho levar para a escola.
Faça uma marmitinha delícia para o esposo. E se não precisa de marmita, glórias a Deus por isso. Vai com Deus, filho, que Deus te abençoe. Sabe? Às vezes a gente pensa que precisa de coisas mirabolantes para acontecer. Mas não. Esposa, deixa o seu lar cheirosinho, limpo. Passa o koala chá branco na casa inteira. Depois que você limpar, é uma delícia esse chá koala. Quem gosta? Ô, glória. Sabe, o esposo vai chegar cansado, às vezes mal-humorado, você fala assim, amor, como foi seu dia hoje? Às vezes você está toda descabelada, toda cansada, mas você vai ter uma atitude diferente, vira o jogo, para de reclamar. Jesus, Ele permite certas coisas na nossa vida para ver a nossa postura, qual que vai ser a nossa atitude. Você pode até ter 1000 motivos para reclamar, você pode até ter 1000 situações, mas Deus está olhando o meu e o teu comportamento. Porque a situação já está lá, e daí? Ela já está lá. Muda você, o jeito de encarar as coisas. Muda você, seu jeito às vezes bravo demais, brava demais. Simone, muda você também, filha. Amém? Porque quem aqui não vai se cansar em fazer o bem? Eu não quero me cansar em fazer o bem. Porque eu sei que no tempo próprio eu vou colher, mas eu não posso desistir. Aleluia. O mês de outubro ainda não acabou, hein? E no próximo final de semana eu vou estar lá em Campos do Jordão. Ó, viva o Woman. Deus é bom. Quem vai estar lá comigo? Aê, lindas de Deus. Próximo tópico, por gentileza. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Às vezes pode ser um jargão, né? Às vezes pode ser uma frase que você já ouviu muitas vezes. O melhor ainda está por vir, acredite. Quem acredita, não, de verdade, que o melhor de Deus ainda está por vir? Porque quando eu acredito, quando eu falo com a minha boca isso, eu estou tendo um ato de fé. Porque às vezes só o Senhor sabe como é que está lá a tua casa, como é que está lá os teus familiares, como é que está lá aquilo que você deixou lá, como é que está a sua mente. Mas você precisa acreditar que o melhor ainda está por vir. Porque a gente não falou de alguns personagens aqui da Bíblia? E o melhor ainda está por vir. Vamos falar de Esther. Que mulher, né? Meu Deus. O povo já sentenciado. E ela resolve fazer um jejum de 3 dias. Será que eu e você precisamos fazer esse jejum de 3 dias por alguma causa bem impossível? Porque a gente precisa virar o jogo, lembra? A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Você tem que ser imbatível com as estratégias, com as ferramentas que o Senhor te deu. Então, será que isso é para mim, para você? Será que a gente pode fazer um sacrifício no altar do Senhor de jejuar 3 dias? Uau! Só ficar com água? Porque aquela mulher, ela falou assim, o povo tem que jejuar. Porque eu vou me colocar diante do rei. Ela arriscou a vida dela. E se o rei não estendesse o cetro, game over para ela ia morrer. Mas o melhor ainda estava por vir e ela acreditava nisso. Talvez você tenha uma sentença na sua vida. Talvez você pense, Simone, você não... Eu sempre falo isso e é muita verdade. Você não conhece os meus dias, você não sabe da minha história. Mas o Senhor está aqui e Ele já escreveu a tua história, Ele sabe quem é você. E custa acreditar? E custa acreditar que tudo pode mudar? E custa acreditar que o melhor está por vir? Porque aquela mulher, meu Deus, ela não só foi beneficiada com a presença do rei,
Mas como através dela, através dessa atitude dela, ela salvou o povo de Israel, tirou eles da morte e mudou um decreto. Senhor amado, você tem noção quantos decretos eu e você podemos mudar na vida de alguém? Pessoas que estão no buraco, literalmente. Pessoas que não têm perspectiva de vida. Pessoas que muitas vezes querem se matar, querem se isolar num quarto escuro. Não tem mais esperança. Porque os gigantes estão assolando essas pessoas. Porque a fé foi embora. Mas você tem a vida dentro de você. Nós temos Jesus dentro de nós, a verdade absoluta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então você pode sim mudar decretos na vida de alguém, na vida de famílias. Ei, vai começar essa semana a Casa de Paz. Eu amo fazer Casa de Paz, eu amo. Porque eu conecto pessoas, eu aprendo com as pessoas, eu aprendo com as famílias. E eu vou levar as boas novas para aquele lar. Eu vou declarar Jesus naquele lar. Ainda que talvez na minha casa esteja tudo bagunçado, mas não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, e sim com aquele que habita em mim, habita em você. Ei, você foi chamado para um propósito muito maior, acredite. O melhor está por vir. E se através de você, um jovem que estava pensando em se matar não vai se matar mais? E se através de você, dentro do lar ou até mesmo na porta da igreja, talvez qual o problema de você ficar 5 minutos ali recebendo as pessoas? Talvez um abraço seu, um aperto de mão, um olhar no olho e dizer: seja bem-vindo neste lugar. Faça toda a diferença na vida dessa pessoa. Talvez um abraço de 5 segundos. Para você, talvez, você faz isso. E talvez para você é cotidiano. Mas para Deus, vai surtir muito efeito na vida dessa pessoa. E o melhor ainda está por vir, acredite. Faça o teu melhor para Deus. Deixa que Deus vai cuidar dos teus. Deixa que se Deus quiser operar um milagre, Ele vai operar. Mas se Deus não quiser operar um milagre, Ele é o dono da vida, Ele sabe o que Ele faz. É difícil para a gente entender? Claro que é. Mas quem sabe o que é melhor para mim e para você? Então você pode agarrar aí na mão do seu irmão. Você pode ser esse profeta do Senhor. E você pode fechar os seus olhos. Você pode declarar no mundo espiritual, na vida dele, que o melhor de Deus ainda está por vir. Ei, para de ser conformado com a sua situação. Para de acreditar nas mentiras do inferno. Ei, você foi chamado para ser vencedor, para romper, para avançar, para conquistar, para fazer a diferença na vida do outro. Pode ser uma frase, é uma gentileza, ou pode ser uma coisa muito grande também, mas faça de todo o teu coração. Continue agindo para o bem. Não canse